Ô pessoal, tudo bem? Sou Davi Fernandes Costa, psicanalista e educador. Mais uma vez estamos aqui no nosso Café com Freud para bater um papo sobre psicanálise, sobre estudos, sobre literatura, sobre educação e os vários temas que a gente está tentando aos poucos abordar no nosso canal. Hoje especificamente eu resolvi fazer o início de uma conversa que vai ser realizada em algumas partes, pelo menos esse é o objetivo, com dicas de estudo. Então, antes de iniciar, gostaria de agradecer a todo mundo que tem assistido, que tem acompanhado também a nossa página no Facebook, Psicanalista Davi Fernandes Costa, todo mundo que tem assistido o canal, que tem curtido, que se inscreveu, obrigado. Obrigado pelas sugestões que tem mandado, agradecimento especial à minha amiga Eliette, que deu a sugestão de trabalhar a questão do luto, ao meu amigo Renato, que sugeriu a questão do trabalho da psicanálise com os autistas. Todas as sugestões vão ser levadas em conta e em breve a gente vai ter material sobre isso também, tá? Bom, hoje então, pensando na psicanálise, né, principalmente, muita gente tem me perguntado via Facebook, via WhatsApp, por onde eu começo a estudar psicanálise. Então, primeiramente, esse vídeo não vai falar só sobre como estudar psicanálise, mas como estudar de maneira geral. E veja, não estamos aqui falando sobre como se tornar um psicanalista. Esse é um outro debate. A gente pode fazer mais para frente. Agora a gente está falando sobre como estudar psicanálise. Mas antes de cair na questão de como estudar psicanálise, eu gostaria de falar assim, como estudar qualquer tema. Porque veja, como professor universitário que fui por muito tempo, eu já tive muitas experiências dos alunos me falarem assim: professor, eu leio, mas eu não gravo, as coisas não ficam registradas, eu não decoro, eu não consigo me concentrar, etc. Bom, se você acompanha os meus vídeos desde o começo, você sabe que a minha formação inicial é no curso de letras e depois eu me especializo em literatura contemporânea. Então a questão da leitura é muito importante para mim e é um dos meus pontos centrais de pesquisa. Porque para qualquer coisa que você for estudar, você precisa ter uma boa leitura, você precisa estar se sentindo à vontade com a leitura e com as suas anotações e com o seu estudo. E pensando que no mundo de hoje a gente tem pouquíssimo tempo e tudo é muito corrido, a gente precisa aproveitar os momentos que a gente tem. Então a ideia hoje é começar a falar sobre como que a gente pode ler, e aí eu vou usar como referência a psicanálise para dar o exemplo, mas você pode aplicar isso para qualquer estudo que você queira fazer. Bom, uma coisa que eu costumo dizer é o seguinte: desde pequeno a gente aprende assim: menino, você tem que estudar, estudar é muito importante, se você não estudar você não vai ser ninguém. Eu não vou nem entrar no mérito dessas questões, mas eu me perguntava muito quando pequeno: o que é estudar? Estudar é parar na frente do livro e ficar olhando aquele livro, decorar aquele monte de coisa? Eu sempre gostei muito da escola, mas essa estrutura de olhar para o texto e ter que decorar me aterrorizava. Depois eu comecei a entender que não era isso. E eu gostava muito de ler ao mesmo tempo. Mas eu gostava de ler por prazer. E não para decorar tudo que estava escrito. Então a gente vai pensar um pouquinho de cada coisa com relação a isso. Bom, a primeira coisa é estudar. Existem maneiras de estudar. Existem técnicas para estudar. Quando a gente estuda, se a gente organiza a nossa maneira de estudar, fica tudo muito mais fácil. A gente precisa organizar essa maneira, esse estudo, o que a gente quer, o que a gente está pensando em fazer, quais são os nossos objetivos. De cara, então, e vocês já devem ter percebido que eu gosto muito de indicar referência bibliográfica. De repente você me pergunta: para que você fica indicando esse monte de livro? Por que você não indica só um vídeo, por exemplo? Bom, gente, tudo que a gente fala, a gente está resumindo aqui uma série de leituras. Mas o mais importante de tudo é você fazer as suas leituras. Vou chegar nesse ponto também. Primeiramente, então, para aprender a estudar, eu tenho duas sugestões. Um livrinho que tem justamente o curioso nome de Aprenda a Estudar. Esse é um livro, não sei se dá para visualizar bem, mas depois eu coloco lá na referência, Orientações Metodológicas para o Estudo, do Henrique Cristiano José Matos. É um livrinho muito interessante para quem está começando o mundo universitário, mas mesmo para quem já está há mais tempo, ou para quem quer estudar outras coisas. É um livrinho de uma linguagem muito simples, muito fácil, mas que vai te dar orientações preciosas para você
aprender a potencializar como você estuda, como você organiza aquele conhecimento que está chegando, certo? Muitas vezes a pessoa, eu lembro de muitos alunos da universidade falando isso para mim: professor, eu li um texto, mas eu não entendi nada. Não, você sempre entende alguma coisa. A questão é como que você organiza aquilo que você entendeu. Você tem que pensar o seguinte: você já sabe uma série de coisas. Quando aquele conhecimento vem, ele não preenche um espaço vazio, ele dialoga com alguma coisa que já existe dentro de você. E aí a gente vai ter um terceiro conhecimento que é o produto daquilo que você conseguiu compreender com aquilo que você já tinha. Tá? Esse livro ajuda muito, e um que eu gosto demais, para ser sincero, nesse sentido é o meu livro favorito, é Introdução à Vida Intelectual, de João Batista Libânio. Esse livro, ele de uma maneira muito mais densa, muito mais profunda, ele ensina uma série de métodos para você organizar a sua leitura e para você poder pensar essas questões de como ler melhor. Agora, dicas rápidas. Muita gente vem até aqui atrás dessas dicas rápidas. Bom, primeiro, se você puder, tenha o seu próprio livro. Se você não pode ter o seu próprio livro, tenha pelo menos o seu próprio texto à disposição ou um caderninho. Para quê, Davi? Para que você anote. Você precisa fazer anotações. É claro que aqui o que a gente está falando, o foco, é de uma leitura teórica. A gente não está falando de ler uma história. Quando você lê uma história por prazer, você está passando o seu tempo. Ótimo. Ah, eu vou pegar o Senhor dos Anéis e vou ler porque eu quero saber como é que é a história. Ótimo, você não precisa anotar. Faça a sua leitura. Ah, mas eu quero ler um livro do Freud, então eu quero começar, vou ver o que você vai me indicar para ler psicanálise. Anote. Anote o que você entendeu, anote o que você não entendeu. Em psicanálise a gente está falando muito de conceito. Então seria interessante que você tivesse também um dicionário específico de psicanálise. Posso indicar depois mais para frente também para quem quiser. Mas faça suas anotações, seja no texto, seja num papel, numa folha à parte. Isso, inclusive, me faz pensar numa outra indicação. Quando você quer estudar um tema, e aí a gente está falando de um tema muito longo como a psicanálise, que começa em Freud, mas que desdobra, e a bibliografia é imensa, vale a pena você pensar em ter o seu acervo. Como você pode ver, aqui atrás de mim tem alguns livros, mas o meu acervo é bem maior que isso. A ideia é que você possa ter projetos de leitura, que você possa pensar em falar muito mais sobre isso, em ler muito mais sobre isso. E você vai projetando. Sempre que alguém entra na minha biblioteca, é muito comum, a pergunta mais comum que eu ouço, fala assim para mim: você já leu todos esses livros? Essa é uma pergunta normalmente de uma pessoa que não lê muito. Não. É muito interessante pensar isso, porque isso seria como a gente pensa assim: a biblioteca de alguém é o projeto que ela tem de leitura e de pesquisa. Então a ideia é que você tenha um espaço com muito mais coisas que você não leu. O pessoal costuma dizer que isso é uma coisa muito boa também, porque isso te mostra o quanto você ainda tem para conhecer. Você precisa conhecer muito, falta muito ainda para você conhecer. Então seria esse o projeto. Para pensar com relação à psicanálise, tem algumas coisas que você pode fazer. E a sugestão que eu já dei até no vídeo de apresentação desse canal é começar pelos textos do Freud. Esse não é o único caminho, mas esse é um caminho possível. Eu vou partir desse caminho, mas dar algumas outras sugestões. Se você quiser começar diretamente pelos textos do Freud, eu já havia citado um deles no primeiro vídeo, que era os 5 lições de psicanálise, que está nesse livrinho. Essa aqui é a edição completa da obra do Freud, que foi traduzida primeiro para o inglês, né, já que o Freud escrevia em alemão, primeiro para o inglês, depois para o português. Essa é a mais antiga, da editora Imago. Então está aqui no volume 11. 5 lições de psicanálise, Leonardo da Vinci e outros trabalhos. Se eu começar lendo os 5 lições de psicanálise, é um texto bem acessível. Se você quer, eu quero alguma coisa de maior fôlego, texto maior, vou te indicar então as conferências introdutórias sobre psicanálise, em 2 volumes da editora Imago. Então, no volume 15 e no volume 16. Se você for fazer a compra, você pode também ir atrás de outras traduções
Então a Companhia das Letras está traduzindo agora direto do alemão, a Editora Autêntica, tá? A Companhia das Letras está traduzindo a obra completa. A Editora Autêntica ela lançou o curioso título de Obras Incompletas de Sigmund Freud. O que eu achei bem interessante na Editora Autêntica é que ela fez uma separação diferente. Por quê? Porque tanto na Imago como na Companhia das Letras, a gente pode pegar um aqui, esse é o livrinho da Companhia, esse aqui especificamente é a História de uma Neurose Infantil, O Homem dos Lobos e Além do Princípio do Prazer, que é outro, um texto bem famoso. Tanto na Imago como na Companhia, está indo na ordem cronológica, basicamente, da obra completa. Já a Autêntica, ela está fazendo uma outra coisa. Esse aqui, por exemplo, Fundamentos da Clínica Psicanalítica. Ela separa textos que o Freud falou sobre o mesmo tema, em diferentes épocas, e coloca. Você precisa comprar esses 3 tipos de texto? Não. No primeiro momento, não. Por que você tem esse monte de texto? Porque quem tem um grande interesse em aprofundar vai ler as diferentes traduções. Claro que a gente poderia até falar assim, se você tem muito interesse em aprofundar, você pode aprender o alemão e ler diretamente também. Pode ser. Mas é interessante ver como os diferentes tradutores trabalhavam isso, né? Nas edições mais novas, normalmente na Companhia das Letras, por exemplo, você tem uma referência a como foi traduzido para o italiano, como foi traduzido para o espanhol, para o francês, porque como a gente está falando de uma ciência que foi criada, tem coisa que não tem tradução específica, né? Então, começar por esse texto, não importa de onde, né, pode ser um caminho inicial. Você pode fazer, por exemplo, um projeto em cima de ler toda a obra do Freud. Seria um caminho. Um outro autor que não dá para escapar quando você vai estudar psicanálise é o Lacan. São 2 teóricos que você vai precisar ler se você quiser. Aí você vai fazendo o seu projeto de leitura, por exemplo, Freud e Lacan. Do Lacan eu vou falar num outro momento. Ah, então, outra maneira, então, Davi, eu não quero ir na obra do Freud diretamente, acho muito pesado. O que eu posso fazer para conhecer um pouco? Você pode ler uma biografia. Leia uma biografia do Freud que você vai ter bastante contato sobre como que era o momento da época, o que estava acontecendo naquele momento da história da humanidade para que fosse criada a psicanálise. Eu separei 2 livrinhos. O principal que eu considero é da Elisabeth Roudinesco, alguns falam Roudinesco, né, porque ela é francesa, que é hoje provavelmente uma das maiores especialistas em Freud, chama Sigmund Freud na sua época, em nosso tempo, da editora Zahar, certo? Esse é um. E um outro livro um pouco mais antigo, bem interessante também, é Uma Vida para o Freud, Uma Vida para o Nosso Tempo, do Peter Gay, da Companhia das Letras. Então, se você gosta de conhecer a vida da pessoa, etc., é um livro muito interessante, né? Vai juntando essas coisas, pode ser um pouco de cada também. E aí eu separei para vocês alguns livrinhos de um autor específico para sugerir os conceitos principais da psicanálise. Essa é uma outra técnica importante de estudo que consiste em vou ler sobre Freud, vou ler sobre psicanálise. Vou pegar um livro do Freud, um do Winnicott, um do Lacan, um do Ferenczi, uma da Françoise Dolto. Eu não indico. Eu indicaria que você quer ter um panorama, pega um livro sobre o panorama. Mas você quer conhecer um autor, concentra em ler vários livros dele, mesmo que isso demore. O Mário Sérgio Cortella, o educador muito famoso, ele costuma dizer o seguinte: vivemos na época do miojo. 3 minutos está pronto. O estudo não é isso, o estudo é uma coisa demorada. Então o ideal é que você vá se aprofundando, que você não tenha pressa, que você participe de grupos de estudo para sintetizar esse conhecimento. Então eu separei aqui de um mesmo autor alguns livrinhos que podem ser bem interessantes para começar. Se você quiser saber, por exemplo, sobre a prática, como que trabalha um psicanalista, é exatamente isso que o Nasio trabalha. O Nasio é um psicanalista argentino, que eu pessoalmente gosto bastante. Tem vários livros dele publicados aqui no Brasil. Como trabalha um psicanalista é um deles, né? Os 3 livros são da editora Zahar. A Zahar publica muita coisa sobre psicanálise. O outro é também do Nasio, Introdução às obras de... Introdução, hein, gente? As obras de Freud, Ferenczi, Grudeck, Klein, Winnicott, Dolto e Lacan. Então, vários autores importantes da psicanálise sendo apresentados aqui. E o outro é também do Nasio, Lições sobre os 7 conceitos cruciais da psicanálise.
castração, foraclusão, narcisismo, falo, supereu, identificação e sublimação. Tá? Alguns vão falar o seguinte para você: ah, Davi, mas eu não quero ler um texto sobre o Lacan, eu quero ler Lacan diretamente. Você pode fazer isso, não tem problema nenhum, mas dar um panorama é sempre mais interessante, é sempre uma maneira de você conhecer. Não significa que você vai parar naquele texto, significa que você vai começar o seu estudo para dar continuidade depois e ter um panorama, né? Uma das coisas que o Freud fala, e isso principalmente para quem quer ser psicanalista, mas serve também para quem vai estudar psicanálise, é preciso ter um conhecimento sobre arte, sobre literatura, sobre antropologia, sobre teologia, filosofia. Todas essas coisas vão se prendendo e se montando, né? Por isso que ele sugere esses conhecimentos. Muitas pessoas que entram em contato comigo já têm uma formação universitária, por exemplo, né? E o Freud fala que seria importante a psicanálise se manter longe da própria universidade, da instituição, para ter liberdade. Mas que quem vai estudar poderia e deve ter outros conhecimentos, mitologia, né, a questão dos símbolos, entre outros. Bom, então é mais ou menos isso que eu gostaria de falar, esse panorama, né? Com relação à leitura, existem maneiras de ler e você precisa descobrir a sua maneira de ler. Qual maneira que você lê que faz mais efeito? Como professor de técnica de leitura, eu sempre falei o seguinte: qualquer pessoa vai te falar assim, olha, se você tiver um espaço bem iluminado, silencioso, agradável, você vai fazer uma leitura melhor. Eu acho que não dá para discutir isso, claro. Mas como a maioria das pessoas, e eu sempre passei por isso, não tem muito tempo, trabalham demais, falavam assim para mim no começo da universidade: não leia no metrô porque você não vai conseguir ter o melhor aproveitamento do texto. É verdade, não vai ter o melhor aproveitamento, mas talvez o momento do metrô seja o seu único momento para ler. Se é o seu único momento, leia. Leia na fila do banco, leia na fila da lotérica do mercado, leia enquanto você está em pé no ônibus, se você conseguir, leia onde você puder. Porque aí você vai conseguindo cada vez mais construir em você essas novas ideias. Como eu tinha dito, se junte a pessoas que gostam do mesmo tema. Converse, explique o que você entendeu, pergunte. Busque também outros conhecimentos em canais, né? Nos vídeos, nas revistas, etc. Mas nunca abandone os livros, porque no livro a tendência é que o argumento seja muito mais aprofundado. O vídeo acaba sempre sendo reduzido. Outra sugestão que eu dou: não abandone o texto porque você não está entendendo. Às vezes só dá para entender depois que você leu o todo. Sempre sugiro isso. Primeiro o todo, depois as partes. Vai riscando o que você não entendeu, mas de repente não fique parando, a não ser que você ache isso muito necessário. Cada um tem um jeito e precisa descobrir o seu jeito de ler. O meu, eu descobri que era muito isso. Eu preciso fazer uma primeira leitura, eu faço breves anotações, depois eu volto. Porque senão a minha leitura não flui, ela parece que não anda e eu me desanimo. Tá certo? Gente, perguntem o que não ficou claro, sugiram outras questões, não se encerre esse tema por aqui, a gente vai continuar falando, hoje um pouquinho mais longo, né? Mas acho que deu para dar algumas sugestões para quem quer começar realmente a estudar psicanálise e para quem quer estudar qualquer outro tema, e aí isso pode ser aplicado em outros autores também. Ok, gente? Conto com vocês para curtir o vídeo, para se inscrever no canal e mandar suas sugestões. Café com Freud então fica por aqui. Um grande abraço, até o próximo café.